Pronto. Estamos gravando, isto mesmo, estamos gravando. Esta é a segunda aula da nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Nossos sinceros agradecimentos por todos vocês que tiveram a paciência, né, da ausência da semana passada. Agradecemos as orações. Uma semana bastante difícil, mas estamos vencendo em nome de Jesus. Está bem difícil mesmo, mas estamos vencendo. Tá? Muito obrigado de coração pelas orações de todos vocês. E continuamos, né, porque ainda continuamos batalhando bastante, sabedores que vamos ter a vitória no nome de Jesus. Também quero agradecer os alunos que já puderam fazer o seu pagamento do mês de agosto. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus recompense a você que já pôde fazer o seu pagamento do mês de agosto. E você que ainda não fez o pagamento do mês de agosto, lembre-se que até o dia 30 de agosto próximo você terá a oportunidade de fazer o seu pagamento via Venmo ou Zelle. Obrigado de todo o meu coração. E vamos à nossa matéria, que está eletrizante. Vamos, então, à nossa matéria, doutrina da salvação. Abra a sua apostila. Antes que eu me esqueça, eu já falei isso no comecinho agora da aula, e vou repetir porque alguns alunos não estavam presentes, né? Devido que eu estou tomando 5 tipos diferentes de medicamentos, né? E são bem chatinhos, pelo menos 2 deles. Hoje eu vou reduzir um pouco o tempo de aula por causa da enxaqueca que eu estou sentindo. Ela é muito forte e vocês sabem que com enxaqueca a luz, seja aquela que está aqui em cima, como a luz que reflete do computador, incomoda demais. Então, se vocês me permitem, não se importarem, hoje eu vou reduzir meia horinha, só meia horinha. Então, 9h15 no relógio nós terminamos, mas ninguém vai ficar em prejuízo não, porque eu vou compensar na próxima aula. Na próxima aula a gente estica um pouquinho mais, não meia hora, mas 15 minutinhos, e aí a gente compensa a diferença. Podemos fazer isso? Vocês se importam? Porque vai ficar muito difícil eu continuar até o final por causa da intolerância à luz que eu estou tendo, devido à enxaqueca que eu estou sentindo, que é muitíssimo forte. Outro sim, como eu passei a semana passada, totalmente envolvido com a questão de exames, né? Eu não toquei nada no meu trabalho, acredite, realmente foram férias forçadas. Eu não toquei nada. Fiquei mais desconectado impossível. Tão desconectado que eu fiquei que eu decidi fazer o seguinte, eu creio que também não vai causar nenhum prejuízo. Hoje nós teríamos os exercícios da página 11 e 12 e o primeiro bloco para ser corrigido. Aí, se vocês não se importarem, isso não vai causar nenhum problema de acumulação. Na próxima aula, então, corrigiremos isto. Irmã Jennifer já está mostrando ali os exercícios que estão no finalzinho, na página 11 e 12, e o bloco 1 em separado. Tá? Então, se vocês não se importarem, nós vamos fazer isso, então, na próxima aula. Sei que alguns de vocês já fizeram, está tudo tranquilo, mas aí nós vamos dar a correção na próxima aula para vocês ficarem bastante tranquilos, e aí vamos dar prosseguimento, andamento, para que não haja nenhum tipo de prejuízo, né? Nós estamos batalhando aí para que esses atrasos não gerem nenhum tipo de prejuízo. Vamos lá, meus irmãos, página de número 3. Página de número 3. Ponto de número 3. Eu creio que nós falamos, né, sobre os 2 pontos anteriores sobre a natureza da salvação. Confere? Já falamos que a salvação procede de Deus e não do homem. Somente Jesus pode salvar o homem. Acredito que, pela anotação que eu fiz aqui, nós já falamos também o ponto de número 3. A salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Confere? Acredito que já falamos também esse ponto de número 3. Vamos ao ponto de número 4. Isso. Começamos a nossa aula exatamente aqui agora.
Ponto número 4. A salvação abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. Abra comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É um texto, quero acreditar, conhecido por muitos de vocês, por muitos de nós cristãos. É um texto muito, vamos dizer assim, significativo, porque é o texto da Bíblia que apresenta claramente que o homem ele é dividido em 3 partes. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, 5:23. Agora observa a ordem: espírito, alma, corpo. O que isso está querendo nos dizer? Número 1, que a santificação ela vem de dentro para fora, não ao contrário, como muitos ensinam de maneira errada, como dependendo primeiro do corpo, para atingir a alma, para chegar ao espírito. Ao contrário, começamos no espírito para chegar à alma e atingir o corpo. Anote aí, o espírito é o local do homem aonde ele adora a Deus. Nós não adoramos a Deus inicialmente com o nosso corpo, ou inicialmente com a nossa alma. Adoramos a Deus inicialmente com o nosso espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a residir dentro do nosso espírito. A partir do momento que ele passou a residir dentro do nosso espírito, é nada mais que normal que o centro de toda a nossa adoração comece por onde? Comece pelo Espírito. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, está escrito: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores que o adorem, em quê? Em espírito e em verdade. Então, a santificação minha e sua começa no espírito. Uma vez que o nosso espírito está influenciado pelo Espírito de Deus, ele vai alcançar o que? A nossa alma, nossa mente, vontade, ok? E emoções. E, por fim, santificados seremos nos nossos corpos. Por isso que as pessoas que não têm Cristo Jesus, elas usam o seu corpo de qualquer maneira, porque não tem temor a Deus. Não tem a habitação do Espírito, lá no Espírito, que gera um poder maravilhoso de influenciar a alma, ou seja, mente, emoções e vontade, e, consequentemente, o nosso próprio corpo. Se a nossa salvação, então, ela abrange todo o nosso ser, vamos ver o que significa mais detalhadamente, o que significa esse ponto 4 que estamos aqui. Lá na apostila diz o seguinte: salvação não significa apenas o perdão dos pecados e a justificação diante de Deus, porque muitos pensam que salvação é só isso. Não, é mais do que isso. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser, bem como a nossa proteção divina. Olha que coisa linda. A salvação é tão maravilhosa que ela não apenas traz o quê? O perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, ou a justificação diante de Deus, mas também somos protegidos por Deus. Há também sublimes bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo, tudo segundo as promessas da palavra de Deus. Me permita aqui um rápido parêntese, muito importante, sobre essas duas coisas que são resultado dos benefícios da nossa salvação em Cristo Jesus. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Porém, virá um após mim,
que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender o seguinte, que batismo com e no Espírito Santo é exatamente a mesma coisa. Mas o que quer dizer batismo com ou no Espírito Santo? Imersão na plenitude do poder de Deus. Chega no momento que nós somos imersos na plenitude deste poder, e aí começam a se manifestar o quê? A entrada dos dons espirituais. Tomaria muito tempo para falar detalhes sobre os dons espirituais, mas os dons espirituais, para resumirmos de forma muito prática, são ferramentas que Deus nos dá para melhor servi-lo. Os dons vêm lá do céu perfeitos, que é diferente do fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala do meu caráter como cristão, como maduro homem e mulher de Deus. Então, o fruto do Espírito fala de maturidade, fala de caráter cristão, e por isto, este fruto tem que ser cuidado, desenvolvido, aperfeiçoado, através da leitura, estudo da palavra de Deus, através de uma vida de comunhão, de oração, de relacionamento com Deus, e desta feita, nossa fé é fortalecida, nossa maturidade cresce e o fruto do Espírito passa a ser produzido com sucesso, com êxito. Agora preste bastante atenção. Paz, irmão Sandro. Bom rever esse sorriso bonito que Jesus deu. Oh, coisa boa é ver todos vocês, né? Não somente irmão Sandro, mas todos vocês. É uma alegria muito grande. Pastor, pode ser para os irmãos. Minha vida ficou vazia, irmãos. Irmãos também. Eu não sei se a vida de vocês semana passada ficou vazia. A minha ficou vazia e agitada. Não, sério, eu sabia gente. O que fazer na quarta-feira. Não. Pensa eu não sabia o que fazer durante a semana. Só entrando e saindo de hospital. Meu Deus, é coisa assim chata na terra. Quando eu vejo o rostinho de cada um de vocês, meu Deus, parece que o coração vai ser curado agora. Não diz a Bíblia que um coração alegre formoseia o rosto? Então, se me permitem dizer, vocês são parte do meu remédio. Quem dera que eu só precisasse de vocês como remédio para o meu tratamento, mas, infelizmente, eu dependo de 5 outros remédios, que estão me deixando bem chateado, mas tudo bem, glória a Deus por isso. Mas eu estou feliz, realmente, em poder voltar essa semana, ainda com algumas pequenas limitações, mas feliz em estar na convivência de todos vocês. É uma bênção. Mas vamos lá. Voltando sobre o batismo no Espírito Santo. É uma questão de semântica. Batismo com e batismo no é a mesmíssima coisa, porque o verbo grego implica o quê? Imersão no poder de Deus. Agora, não vamos confundir a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Quando isso acontece? Quando passamos pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Lembram-se que Jesus disse a Nicodemos, doutor da lei, é necessário nascer de novo. Quando nascemos de novo, ou seja, quando sofremos o trabalho da regeneração pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e faz morada dentro de nós. Olha que coisa linda. Então, ele passa a residir dentro de nós, que é diferente do batismo com ou no Espírito Santo, que é nós sermos introduzidos ou imersos na plenitude do seu poder. Está bem claro isto? Está bem claro? Ok. Algumas denominações, e eu falo isso com profundo respeito, sustentam a ideia que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. É uma teoria levantada por algumas denominações. Mas quando lemos a Bíblia e procuramos estudar a fundo os textos que falam sobre esta suposta teoria, não há um encaixe. Por quê? Porque se baseiam em 2 eventos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Quais foram esses eventos?
Atos capítulo 2, quando mostra que dezenas de pessoas de 27 nacionalidades diferentes, não dezenas, centenas de pessoas de 27 nações diferentes estavam falando no dialeto galileu. Como é que eu sei disso? Vamos lá, abrir em Atos, capítulo 2, para ficar claro, né? Para que não fique aquela ideia que é uma teoria minha ou uma ideia minha. Isso aqui é muito interessante a ser analisado e a ser observado. Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos entender que própria língua é esta. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Querem anotar aí? O verso 7, então, nos ajuda a identificar o quê? Que estavam falando o dialeto galileu. Na verdade, era o aramaico. O dialeto galileu, segundo a história bíblica, era o idioma aramaico, porque em Israel se falava o hebraico e o aramaico. Então, aqui está claro. O que eles estavam ouvindo era o aramaico, idioma dos galileus. Versos 8. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Que língua materna é essa? O galileu ou o aramaico. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Vamos lá. Verso 9. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Entenderam? Anotaram? Então, todo aquele povão, 27 nações, se você estudar a fundo a discriminação desta lista, vai dar um total de 27 nações. Estavam falando no dialeto galileu, ou seja, o aramaico. Aí nós estamos vendo a manifestação do dom de línguas. Atos capítulo 10, temos outro fenômeno, que a casa de Cornélio é alvejada pelo poder do Espírito Santo e começam todos a falar em línguas. Aí temos a questão. O batismo com o Espírito Santo necessariamente precisa ter o falar em línguas como evidência inicial? Em nenhum texto, além de este que acabamos de ler, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10, nos diz claramente. Estão me entendendo? Claramente não. Com clareza, como colocando todas as letras. A evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Não lemos isso. Então se levantou o quê? Teorias. E as teorias são deduções no pano de fundo da história. Mas curioso, muito curioso. Depois de Atos 10 e Atos 2 e 10, não temos nenhum outro texto, olha que interessante, na Bíblia, que ocorra um fenômeno semelhante ao que ocorreu no capítulo 2 e no capítulo 10. Respeitamos a teoria que algumas denominações sustentam, né, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas aí nós temos uma questãozinha teológica. Existem os dons de línguas e existe o falar em línguas estranhas. As glossolábias. Aí está.
Aí dom de está. língua é o milagre que aconteceu em Atos 2. A Aí glossolária é o que está. aconteceu na casa de Cornélio, que no grego Aí é diferente. está. Aí dá uma confusãozinha. Mas algumas denominações pegam os dois eventos como fossem uma só coisa. Mas não é. Não Não é. é. Na minha pobre, pequena experiência cristã, eu conheço pessoas que falaram em línguas uma única vez, olha que curioso, uma única vez, nunca mais voltaram a falar, e aí começou a manifestação de vários dons espirituais, conforme a palavra de Deus nos ensina. Como se explica isso? Não se explica. Não se explica. Então, eu conheço pessoas, pastor, que têm outros dons espirituais e não falam em línguas. Yeah. Os irmãos entendem. Conheço pessoas que têm dom de orar pelas pessoas, de ser curadas, mas não falam em línguas estranhas. Aí está. Não podem glossolar. Aí está. Mas entenda, eu não estou querendo trazer uma polêmica ou estou combatendo esta teoria. Por ser uma teoria, o que é uma teoria? É um conjunto de deduções implicadas no pano de fundo do texto, que não nos dão com precisão, com exatidão, algo que tanto se sustenta como fosse a verdade absoluta. Estão me entendendo? Quem está me entendendo? Alguém está me entendendo ou não? Isto aqui é importante que todos entendam. Não estou aqui fazendo combate a esta teoria, só estou expondo aos irmãos que é uma teoria, que em algumas denominações a tomam como uma verdade absoluta. Eu respeito? Claro que eu respeito. Eu nunca vou polemizar ou discutir esse assunto com um irmão ou uma irmã de uma denominação que foi ensinado desde um princípio lá de trás, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo tem que ser o falar em línguas. Isso é um detalhe. Sabe por quê? Porque o mais importante é o enchimento do Espírito Santo. O mais importante é quando Deus nos capacita para fazer a sua obra. O mais importante é que estejamos capacitados com as ferramentas. E Paulo, diz a Bíblia, ele falava mais em língua que todo mundo. Pensa num camarada que falava muito mais em línguas do que todo mundo. E ele nunca, em nenhum momento das epístolas de Paulo, nós vemos Paulo colocando uma importância gigantesca no dom de línguas. Então, tem o dom de línguas e o falar em línguas estranhas. E tem um terceiro ponto, que está entre os dois, que aí eu não quero mais me esticar, que é bem interessante. Aquele que fala em línguas em secreto com Deus. Tem esse terceiro ponto, que está entre os dois, entre o dom de línguas e o falar línguas estranhas. Estão me entendendo? Então, esse terceiro ponto está no meio, que é quando eu falo em línguas estranhas só para Deus. E eu acredito que alguns de vocês têm essa experiência, não é? De estar sendo cheio do Espírito Santo, sofrer aquele enchimento. Daqui a pouco você está falando em línguas com quem? Para ele, com ele, só com ele. Não é para ninguém. É só eu e ele, você e ele. Alguém já teve essa experiência? Você já teve essa experiência? Vê que coisa linda. Geralmente você tá ouvindo um louvor, aí você começa, ou você está no trabalho, num ambiente onde você não pode se manifestar, chorar e tal. Já aconteceu comigo. Yeah? Aí você começa a sentir aquela alegria, aí dentro de você sabe que você está falando em línguas estranhas, mas por fora você não solta. Yeah, claro. Mas aqueles que podem soltar, soltam. Então, tendo o quê? Uma comunicação direta com Deus. Olha que coisa linda. Então, essa manifestação sobrenatural está entre essas duas situações que ainda são tidas como teoria. Não podemos tomar conclusões finais ou definitivas com respeito a isso. Mas uma coisa sabemos: o batismo com o Espírito Santo existe, número 1, é uma realidade, número 2, é a forma de Deus fazer transitar os dons espirituais. E um detalhe: os dons são dados sem arrependimento e sem merecimento. Ele merece, porque ora muito, jejua muito. Não. A Escritura é clara. Os dons são presentes.
Aí alguém me perguntou numa outra classe, numa outra turma, Deus pode dar um dom espiritual para um mau caráter? Pode. Yep. Os dons independem do caráter do camarada. Então, o cristão pode ser um sem vergonha, um safado, pode ser um pilantra, e ele está recebendo o dom de uma maneira temporária, sim. Vou mostrar para vocês lá em Mateus capítulo 7. Não se assuste, não. Pastor, Fale. ô pastor, mas quem inventou a teoria? Porque essa teoria faz raiva na gente demais, pastor, porque Essa teoria... na Bíblia fala uma coisa, aí o povo pega e quer pôr teoria. Mas essa teoria veio lá faz no bagunça. século XIX. Começou Porque aqui nos você Estados, vê, né? começou aqui nos Tem Estados Unidos, em 1814, aqui nos Estados Unidos, na época da guerra entre a Inglaterra, chamada a guerra entre os americanos e os ingleses, na guerra de 1814. A irmã vai lá nos livros de história e vai descobrir, né, que quando houve uma guerra entre os ingleses e os americanos, em 1814, houve um poderoso despertamento do Espírito Santo nos estados do sul, né, Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, e aí essa teoria ela é desenvolvida por algumas igrejas de santidade. Ela vai até na metade do século XIX e desembarca no século XX, a partir de 1904, né, nas chamadas denominações dos negros, chamadas igrejas de santidade, depois desembocou em algumas outras igrejas pentecostais e ficou essa teoria. E agora mudar isso é meio complicado. É um pouquinho... Né? Porque isso confunde muita gente, igual a gente fala, que você não pode ficar falando em línguas alto sem que alguém que possa... como é que fala? Aí nós temos que olhar... Vem várias coisas que fazem uma bagunça na mente da Mas gente. Esse povo da teoria que bagunçou. 1 de Coríntios, capítulo 14, nos ajuda a entender isso. Então, rapidinho, nem era para eu ler esse texto, mas deixa eu pegar essa deixa da irmã Tainá. Irmã Tainá, ela é quietinha. Meus irmãos, pensa alguém quietinha, abençoada. Mas eu acredito que depois de domingo, os irmãos aqui... Depois de domingo, ninguém fica quietinho, não, gente. Eita, agora, hein? Depois de domingo, porque eu estou falando quem isso. Tava lá que sabe, Nós né? tivemos uma experiência na nossa igreja, que eu oro a Deus que você tem na sua igreja. Tivemos quase 2 horas ou mais. Não houve pregação da palavra, houve derramamento fresco do poder do Espírito. Tem pessoas que não conseguiram nem ficar de pé. Não houve ministração da palavra. Houve louvor e poder. Louvor não é normal. Isso não é normal em nenhuma igreja. Gente, foi uma coisa tão linda, que alguns parecia que iam para casa rebocado de guindaste. De tanta graça da parte de Deus. Eu dormi mal de domingo para segunda, sabe por quê? Eu estava tão cheio. Eu falei, Jesus, estou tão cansado, eu preciso dormir. Mas não dava, não. Quando eu me lembrava do culto, eu começava a chorar, que eu uma criança. E fala em mistério com o papai. Eu falei, que é isso? Vai começar tudo de novo. 1h30 da manhã. Minha esposa, toma jeito, rapaz. Eu não consigo. Tá difícil. Aí, quando eu dizia a minha esposa, toma jeito, ela começava a chorar e falar em línguas. Aí ficamos com uma dificuldade enorme de dormir de domingo para segunda. Então, estou entendendo, irmã Tainá. Irmã Tainá, depois de domingo, né? Acredito que irmão Wallington também, irmã Núbia, todos nós, não somos mais os mesmos, né? A menos que queiramos apagar o fogo. Se queremos apagar o fogo, aí tudo bem. Aí é uma coisa muito pessoal. Mas eu não tenho interesse em apagar o fogo, não, gente. E antes de terminar essa aula, vamos ver se esse fogo pega aqui um pouquinho, né? Que aqui tem três brasas, né? Bem acesas e uma apagadinha, né? Quem são essas 3 brasas? Irmã Tainá, irmão Wallington, irmã Numa, né? Estão ficando lá, estão ali vermelhinho. Estão ali abrasado, né? E a brasa apagada sou eu. Então, vamos falar com Deus. Já estou vendo gente chorando já, pastor. Já estou vendo gente chorando. Eu já estou correndo. É coisa boa, é coisa boa, é coisa boa. Gente, não tem coisa melhor. Termos uma presença de Deus nos enchendo. Vamos lá em 1 de Coríntios, capítulo 14, só para não deixar a irmã Tainá na dúvida, e também aos demais irmãos, porque isso tem a ver, né, por incrível que pareça, com a doutrina da salvação. Capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios,
é o manual do bom funcionamento do dom de línguas, do dom de profecia e do dom de interpretação de línguas. Vou repetir. O capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o manual do bom funcionamento de 3 dons. Primeiro, dom de profecia. Segundo, dom de línguas. Terceiro, dom de interpretação de línguas. Ok. Este capítulo 14 ele vai nos ensinar a entender como funciona o dom de profecia. Qual é o objetivo do dom de profecia no Novo Testamento? O versículo 3 diz: edificar, exortar e consolar. Repito, edificar, exortar e consolar. Mas quando Deus levanta alguém na igreja para trazer uma mensagem, entre parênteses, ou entre aspas, profética, é o dom de profecia ou não? Resposta: não. O quê? Não. E eu vou provar por quê. Não é. Está bem claro. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Está entendendo? Quem está entendendo? As 3 funções bíblicas no Novo Testamento do dom de profecia. Mas peraí, agora fiquei confuso, pastor. Então, aquela pessoa que Deus usa na igreja traz uma mensagem falando do passado, do presente e do futuro. Não é dom de profecia? Não. E agora? Agora me confundiu. Sabe qual é? Palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Preste atenção. Deus não é obrigado, quando ele usa alguém na igreja, a usar unicamente aquela pessoa com um único dom. Quando nós estudamos sobre a profundidade dos dons espirituais, nós vamos descobrir que é uma categoria de dom chamada dons de poder. E dentro dos dons de poder estão os dons de verbalização, ou seja, aonde é usado o verbo, a palavra, a expressão falada. Deus, então, não está restringido, limitado a usar uma pessoa com um único dom em se tratando. São dons de poder e dons de verbalização. A palavra de Deus, lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos ajuda a entender isso. 1 de Pedro 4, 10. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Antes de nós lermos esse texto, eu faço a seguinte pergunta. Quando Deus dá um dom espiritual, ou dons espirituais para a igreja, quem é o primeiro a ser beneficiado? A pessoa em si, como indivíduo que está sendo usada com o dom, ou os dons são para beneficiar primeiramente e, acima de tudo, a congregação, a igreja? A edificação do corpo de Cristo, Paulo, é bem claro. Edificação do corpo. Anote aí. Deus nunca vai dar um dom para o Lucas, para o irmão Zandro, para mim ou para qualquer um de nós, somente visando a minha pessoa como indivíduo. Estão notando? Deus não faz isso. Eu vou sair ganhando? Eu vou sair abençoado? Claro. O Lucas vai ser abençoado? Vai. Mas o ponto principal é a congregação. A prioridade dos dons é alcançar a igreja. Olha o que Pedro fala. 1 de Pedro 4,10. Servi uns aos outros. Está no plural. Ou seja, já sai do perímetro do meu individualismo, da minha pessoa, da nossa pessoa. Servis uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. O que quer dizer dispenseiro? Mordomo, cuidadores. De quê? Olha essa expressão, faz um highlight na seguinte expressão aí, 1 de Pedro 4,10.
da multiforme graça de Deus. Isto, o que quer dizer graça? Graça é favor imerecido. Graça está ligado a quê? Dons. Os dons não são dados por merecimento, senão como presentes. É a raiz da palavra grega charis. Charis ou charisma no grego quer dizer presentes, dádivas. Não depende de que eu seja bonzinho ou Lucas malzinho. Ele dá por dádiva, imerecidamente. E os dons não estão ligados com a nossa espiritualidade. Outro detalhe importante: o fruto do Espírito é o que determina a nossa espiritualidade, a nossa maturidade cristã. Os dons não determinam a nossa espiritualidade. E outro detalhe. Paulo não chamava os crentes de Corinto de menino, né, pastor? Exato. Eles tinham o dom, a manifestação, e eles eram meninos na fé. Exato, eram imaturos na fé. Muito boa a abordagem do Lucas. Eles tinham as 9 manifestações do Espírito, mas eram crianças, eram carnais, se degladiavam entre si, se comiam entre si, se matavam entre si, não eram maduros espirituais. Então, está provado biblicamente. Dom não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com crescimento, com maturidade espiritual. E sim, o fruto do Espírito. E agora, preste atenção. Multiforme. O que quer dizer multiforme? Muitas formas. Deus, então, quando ele nos dá dons, ele pode nos usar ou usar em nós vários dons ao mesmo tempo, porque Deus não está limitado a fazer como pensamos, ou como enxergamos, ou como deduzimos, ou como teorizamos. A Bíblia dá um mapa? Dá um mapa. E a gente tem que entender esse mapa como? Estudando. Mamácia levantou a mãozinha dela lá. Mamácia, faça a sua pergunta. Não, perfeito. Estão entendendo essa parte, irmãos? Multiforme graça de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus ele pode usar vários dons em uma pessoa ao mesmo tempo. E isso acontece categoricamente quando Deus usa alguém na igreja para trazer o quê? Verdade sobre o passado, presente e o futuro. Aí entra a palavra de ciência, palavra de conhecimento, combinado com qual? Com o dom de profecia, que exorta, edifica e consola. No Antigo Testamento, o dom de profecia trabalhava diferente. No Novo, ele trabalha de outra maneira. Irmã Jennifer. Eu já ouvi falar que, eu não sei se é o mesmo no mesmo sentido dos dons, mas se é verdade que está escrito na Bíblia que Deus dá o dom e também ele pode tirar o dom que você não usa? O seu som está um pouco abafado, não consigo lhe ouvir bem. O seu som está um pouquinho abafado. Tente regulá-lo, por gentileza. Está me ouvindo? Agora sim, melhorou bastante. Eu já ouvi muita expressão das pessoas dizerem que se Deus dá um dom e a pessoa não usa, ele tira. Tem isso na Bíblia? A Bíblia deixa bem claro: os dons e o ministério são dados sem arrependimento. Mas o que acontece? No momento que a pessoa não usa os dons, como a parábola dos 10 talentos. Deus vai cobrar a pessoa pelo fato que ela não soube administrar o uso daquele dom. E qual é a tendência do dom? Não é Deus retirar, é ele se apagar. Ele vai apagando, apagando. Ele está ali dentro? Está ali dentro. Não sei a senhora, eu já tive algumas experiências bem estranhas, como, por exemplo, orar por pessoas 25 anos desviadas dos caminhos do Senhor. Olha que coisa doida, louca. Eu tomei um susto como ninguém. Camarada bebendo, se embriagando, fazendo o mundo e o fundo no mundo. Aí vou lá, visito o camarada, já sabia que ele era um desviado. Começo a falar de Jesus, ele começa a chorar, eu desconfiado. Eu não sabia até então que era um desviado. Daqui a pouco eu levanto as minhas mãos, posso orar por você? Aí a pessoa chorando, mas chorando mesmo.
Daqui a pouco começa a dar um pranto convulsivo, vai se endemoniar. Primeira coisa que me veio na minha mente, vai se endemoniar. Chora, chora, grita, daqui a pouco começa a falar em línguas. Que susto que eu tomei. Falei, epa, com quem eu estou lidando? Até então, Deus não me deu discernimento. Tem alguma coisa errada aqui. Peraí. Depois de uns 15 minutos, eu perguntei, vem cá, o que é isso? Você é desviado? Sou. 25 anos fora dos caminhos do Senhor. Uau! Aquilo ali foi uma surpresa das loucas. Falei, como é que é isso? Me explica isso aí. Você falou em línguas. Aí o Espírito Santo me fez lembrar. Uau! O dom estava dentro dele. Guardado, enterrado, apagado. Os dons são irrevogáveis. Estava apagado. Quantos estão me entendendo, gente? Gente, isso aqui é impressionante. Isso aí, só quem vive uma experiência direta com isso é que, na verdade, vai entrar dentro dessa verdade bíblica. Porque enquanto você não vive diretamente na convivência com alguém sobre essa verdade bíblica, a gente vai analisar tudo dentro do quê? Da lógica humana. Verdade? É normal tentarmos avaliar as coisas espirituais dentro daquilo que entendemos, daquilo que pensamos, daquilo até que aprendemos como forma correta, mas o mundo espiritual é sempre uma surpresa, sobretudo nesta área que é delicada, complexa, é resultado dos benefícios da nossa salvação, amém por isso, só que é uma área que tem que ser muito bem estudada e confrontada com a Bíblia e com fatos. Então, respondendo a sua pergunta, irmã Jennifer, os dons não são retirados. Está bem claro na Bíblia. Dons de ministério são dados sem arrependimento. Mas, na medida que eu vou me afastando de um relacionamento com Deus, e na medida que eu vou negligenciando o uso desses dons, o que acontece? Eles vão se apagando, até ficar totalmente adormecidos. Mas estou lá dentro. Então, exatamente... Sim. Vamos lá, irmã Tainá. Solta. Mas aqui, eu acho estranho, né, no meu pensamento. Por que, por exemplo, se a pessoa está afastada, igual no seu caso, no caso, a experiência que o senhor teve, aí, por exemplo, eu já, não sei se a irmã Jennifer já ouviu, quando você está em algum culto, aí está aquele culto abençoado, aí o pastor fala assim, quem fala em línguas estranhas, comece a falar. E quem não fala há muito tempo, começa a falar. Mas como assim começa a falar, sendo que já tem muito tempo que você não fala? Isso então, tipo assim, eu fui batizada em línguas. Eu não consigo, tipo assim, falar do nada. Eu tenho que estar em conexão com o Espírito Santo. É nesse ponto... penso assim, que não tem como você falar assim, aí não vai ser uma coisa verdadeira, vai ser um filho de mim. 100% correto a abordagem da irmã Tainá. O que acontece que, infelizmente, por um conhecimento bíblico um pouquinho mais a fundo, não precisa ser muito profundo, mas um pouquinho mais a fundo, alguns pastores, por não terem esse conhecimento, eu falo com muito respeito, eles imaginam que a motivação é forçar a pessoa a se auto-renovar. Mas o auto-renovo não existe. Não, eu me renovar sozinho, não. Existem passos bíblicos para o renovo. E um deles é o quebrantamento do coração. É o arrependimento, é o reconhecimento da nossa necessidade diante de Deus. Então, na medida que eu vou me quebrantando, reconhecendo, Senhor, eu estou mal, Senhor, eu estou um pouco afastado, Senhor, eu estou negligenciando os meus deveres na tua casa e também no meu relacionamento contigo. Me ajuda, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, vai me limpando, vai me trazendo a alegria da tua salvação, entende? É um processo. E aí o Espírito Santo vem, porque ele é misericordioso, ele é amigo, em algumas pessoas ali na hora, ele faz acender a chama, mas não são todos. Alguns levam tempo. Talvez a irmã Tainá é um desses. Leva horas, talvez levará dias, levará semanas, mas alguns pastores entendem que é como apertar um botãozinho. Apertei o botãozinho, pá, começa a falar em línguas, começa a gritar, aleluia, glória a Deus. Não é assim. O Espírito Santo ele é soberano. Ele faz
como ele quer, quando ele quer e com quem ele quer. Não temos que dar ordens ao Espírito Santo. É como alguns pregadores, eu determino, eu ordeno, não. Quem somos nós para determinar? Quem somos nós para ordenar? A menos que Deus, aí é diferente, quando ele dá a ordem, lá na frente tem que acontecer. Se não acontecer, ó, quem falou vai ficar envergonhado. Pastor, Isso é muito sério. Só um negócio. Eu também já ouvi isso muitas vezes, mas eu sempre entendi de uma forma diferente. Eu sempre entendi como se fosse uma figura de linguagem para pessoas, tipo assim, se deixar, se permitir quebrar. Eu sempre entendi tipo, como se fosse assim, quebra suas barreiras, seu lançamento se conecta com o céu, foca o seu pensamento em Deus e começa a glorificar o nome dele, que assim você vai ser renovado. Eu sempre entendi dessa forma. Correto. É a conexão. Eu mas é a palavra certa que a irmã Tainá usou. Conexão. Gente, não se pode forçar conexão. Não se pode. É porque eu sempre entendi como uma figura de linguagem. Eu nunca entendi dessa forma direta. Mas há exata conexão. Quando bem é bem ofensivo se essa forma direta. Assim. Nós que vivemos domingo essa experiência na nossa igreja, foi interessante, né? Eu estava observando os obreiros que estavam no meu lado, alguns irmãos que eu conheço um pouquinho de perto, estavam numa adoração, gente, numa adoração. Aí eu percebi, o ambiente da adoração foi preparadinho. Quem se lembra? Irmão Wellington, irmã Núbia, Tainá, a adoração estava, top. Estava uma coisa fora do normal. E eu com meus botões, rapaz, essa adoração tá demais hoje. Espera aí. O céu estava toda hora baixando. Isso vai estourar. O negócio... Não sei se você já teve essa experiência na sua igreja. Quando a adoração... Todo mundo subiu no azeite, hein, pastor? Exato. Quando a adoração chega a um nível, você a qualquer momento tem a ligeira impressão, vai estourar. Isso não está normal. Isso não está rotineiro. Isso está saindo fora do que a gente considera normalidade. Eu comecei a ter essa sensação. Eu olhei para um, olhei para outro, eu também me senti, não estou normal hoje, não. Hoje estou ficando estranho. Depois de uma semana, entrando sem nenhum hospital, tomando medicamento pesado, gente, senti leve, nem enxaqueca que eu tive naquela hora. Eu estava com uma dor de cabeça do outro mundo, 1h30 antes de entrar naquela igreja. Quando eu entrei, começou a diminuir. Rapaz, melhor que o alívio que eu tomei hoje de manhã. Eu tomei 3, a dos pesados. Depois, quando começou aquele ambiente, irmão, se eu posso dar um testemunho para a glória de Deus, sumiu a minha enxaqueca. Desapareceu. Toda a incomodidade que eu tinha no meu corpo desapareceu. Foi um negócio assim lindo, lindo. Só de adorar. Falei, papai, esse negócio aqui não vai ficar só nisso, não. Daqui a pouco, pum, é como uma bomba. Lembram-se vocês, o mais estranho que foi ao mesmo tempo. Pegou todo mundo ao mesmo tempo. Não foi uma coisa progressiva. Pegou em um, pegou em outro, não. Foi uma onda da presença de Deus que fez assim, ó. Coisa linda. Aí eu chamo a palavra conexão. A Tainá está corretíssima. Teve que ter conexão. E essa conexão foi aquele lindo momento de louvor, de adoração. Meu Deus, tem que acontecer de novo, gente. Gente, vou começar a orar, vamos clamar, vou orar para que isso aconteça na sua igreja. Na nossa igreja não é melhor do que ninguém, não. Vou orar para acontecer isso na sua igreja. Na sua igreja. Aí, quando aconteceu na sua igreja, pastor do céu, que negócio é esse? A eletricidade saiu daí e bateu na minha igreja. Por que não, gente? É o mesmo espírito lá, desculpa, só saiu sem querer. E eu estou ficando alegre. Só de falar. Você está achando graça? Eu estou sentindo alegria lá. Meu Deus, eu tenho que segurar, senão a aula vai parar. A aula não pode parar. Eu vou parar na hora certa. Lá e e caçobeleca labassubidiqueias. E mequiaçouias. Amaiuvassúvias. Que isso, meu Deus? Amai que lebeque.
Senhor, aviva o teu fogo nos nossos corações. Eu quero dar aula, Senhor, mas a tua presença está aqui de novo. Oh, meu Deus, que coisa linda saber que a tua presença é coisa sem preço, sem palavras. Senhor, dá uma experiência como tu tens dado a tantas igrejas. Como tu tens dado a tantas igrejas. Dá uma experiência com o teu Espírito. Aumenta essa experiência nas nossas vidas, na minha vida, na vida do irmão Wellington, da irmã Núbia, da irmã Tainá. Dessa experiência de fogo e poder para nossa irmã Márcia ali no Brasil. Dessa experiência na vida da tua filha Jennifer, dessa experiência na vida do Lucas, vem fogo do Espírito e vem sobre a tua filha Ivanil, Alamais. Não somente sobre ela, mas sobre seu esposo, sua casa e família, em nome de Jesus. Vem sobre a minha irmã Lidiane, sobre o Rodney, sobre o seu filhinho, Ribalabalabassubicaias. Vem sobre meu irmão Zandro, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Oh, Senhor, alcança a tua filha Isadora ali no Brasil. Vai alegrando o coração da tua filha Tainá. Louva a Deus, irmã Tainá. Deus quer aumentar essa experiência na sua vida. Senhor, muito obrigado que o teu Espírito nunca se foi. E eu te agradeço, Senhor, porque eu estava te pedindo, Senhor, alivia, Senhor Deus, esta pressão na minha cabeça, labacurianta lá, e eu te glorifico. Que a tua presença está vindo, Senhor, está vindo sobre nós. Não apenas para trazer alívio à minha condição de saúde, mas para trazer gozo nos nossos corações. Que coisa linda é saber que tu estás real, vivo e presente nesta aula. Alcança pastor Tiago também. Alcança teu filho ali onde ele está agora. Fortalece-nos, papai, porque queremos ter experiências com teu Espírito, não apenas aprender da tua palavra e ficar na teoria, mas queremos aprender da tua palavra e experimentar a prática. Obrigado. Oramos a ti, no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Managassobias. Coisa linda, irmãos. Jesus não foi embora, não. Se você pensa que Jesus foi embora, você está enganado, enganado, Lamai, vou tentar dar aula, vou tentar continuar. Mas olha, a presença está forte. A presença está linda em nosso meio. Amandele, irmã Ivanil, só posso dizer isso para a senhora, porque eu tenho ordem da parte de Deus para dizer isso para a senhora. Lá na cadeia. Deus vai fazer estremecer a sua casa. Só tenho essa palavra que Deus me dá agora, só para a irmã Ivanil. Deus vai fazer estremecer a sua casa, Labaia. E a sua casa não vai ser mais a mesma. Ó, Deus vai tocar naquela parte sensível, só sabe? Só está entendendo o que o Espírito está lhe dizendo. Tem uma parte sensível aí na sua casa, que Deus vai entrar com intervenção já. Não é mês que vem, não. É já. É já. A palavra que o Senhor dos Exércitos dá para a senhora nesta noite é já. Recebe essa palavra agora. Essa palavra que lhe renova, essa palavra que lhe levanta, essa palavra que lhe sustenta, essa palavra que lhe alegra, essa palavra que muda a sua visão e a sua fé. Essa palavra é chamada já. Recebe o já de Deus na sua vida. Olha o fogo de Deus queimando aí na sua vida. Irmãos, é só com ela. O mistério é só com a irmã, mas continua glorificando a Deus. Continua isso, minha irmã, continua louvando. Mas o fogo hoje é só para ela. Porque Deus tem urgência em trabalhar nessa sua casa. Na sua casa, irmã Ivanil. Do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, recebe esse fogo.
recebe esse abraço do Espírito Santo. É isso mesmo. Ele está tocando, está sentindo um calor enorme, está tocando a sua cabeça, está tocando o seu rosto, está tocando seus braços. Está lhe abraçando. Olha, exatamente como alguém abraça. Lá anda lá, Senhor Deus, muito obrigado. Que momento lindo estamos tendo. A gente planeja uma coisa, mas o Senhor faz diferente. O Senhor faz diferente. Te agradecemos, Senhor, por tudo que estás fazendo, por tudo que ainda farás para a tua glória. Em o nome de Jesus. Foi embora. Jesus de novo, essa experiência linda. Sumiu uma enxaqueca. Que é isso, meu Pai? Bendito seja o nome do Senhor. Que negócio lindo. Não, alívio não funciona mais não, gente. Acho que vou ter que ficar debaixo do azeite. Estou percebendo, gente. Não estou querendo ficar fanático, não. Se você acha que estou ficando fanático, mil perdões. Acho que você está na escola errada. Mas eu acho que vou ter que ficar agora debaixo do azeite de Deus. Ah, vamos lá. Vamos tentar dar aula pelo menos até 9h30. Meu Deus. Gente, desapareceu. Negócio fantástico. Glória a Deus. Canta na manaba sébias. Desapareceu essa bendita não. Não é minha, não. Essa enxaqueca que estava fazendo a minha vida um problema. Mas, amém. Os dons espirituais. Olha que coisa ali. Estamos vivendo os dons espirituais aqui. Concedidos por Deus também integram as riquezas da salvação. Tanto o gênero humano quanto os seres irracionais. Está aqui na apostila. Irracionais, mas é irracionais. Erro do digitador aqui que vos fala. Erro nosso, perdão. Não é irracionais, é irracionais. Tá bom? Tanto o gênero humano como os seres irracionais têm sofrido por causa do pecado cometido pelo homem, mas Cristo, a seu tempo, libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Número 5. A salvação tem alcance eterno. Anote aí. Eu e você, um dia, fomos criados, nascemos e vivemos. Alguns não morrerão, serão arrebatados e glorificados. Outros morrerão, no caso dos justos, né? Ressuscitarão e serão glorificados. Por isso, nós não somos eternos. Somos imortais. O que é imortal? Foi criado, nasceu e foi revestido da imortalidade através da salvação em Cristo Jesus. Eterno. Nunca foi criado, nunca nasceu e nunca morrerá. Quem é o único ser no universo que é considerado o eterno? O nosso Deus. Mas olha que coisa linda. A salvação tem alcance eterno. Não está limitado pelo tempo e também pelo espaço. A salvação, no seu sentido subjetivo, é na experiência humana e é expressa em 3 tempos. Passado, presente e futuro. No passado, o que ocorreu? A justificação. No presente, a santificação. No futuro, a glorificação. Ou seja, lá no passado, no meu e no seu passado, em Cristo Jesus fomos justificados. Hoje, presente, estamos sendo santificados. Lá no futuro, no arrebatamento da igreja ou na ressurreição dos mortos, seremos o quê? Glorificados. Por isso que a salvação tem esse alcance que não se limita no tempo e no espaço. Na salvação, na justificação efetuada perante Deus, fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, quando Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado. Meu Deus! Eu vou repetir, se você não entendeu. Na justificação efetuada perante Deus, fomos salvos lá atrás da condenação do pecado. Então, acabou, não tem mais condenação para nós, a partir do momento que estamos em Cristo Jesus. Mas hoje, no presente, na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Não é para ignorar o pecado, não. O pecado existe, mas o poder do pecado não nos toca, não nos arrasa, não nos destrói. E melhor, na glorificação, quando Jesus voltar, quando recebemos o corpo incorruptível, imortal, indestrutível, seremos salvos o quê? Da presença do pecado. Tem maior salvação do que esta que recebemos da parte do nosso Deus? Não. Isso é um presentão.
Mas todo presente, para ser cuidado, preservado, tem que ser o quê? Cuidado. Digamos que essa caneta aqui fosse uma caneta de ouro 24 e pesasse 5 quilos. Pai do céu, isso é um presente. Uma caneta de ouro pesando 5 quilos, ouro 24, dinheiro em caixa. Mas para você preservar essa caneta, você tem que dar cuidados, não é verdade? Tudo que é caro, precioso, as irmãs o digam, não é? As irmãs que foram privilegiadas com um anel de brilhantes, um anel de rubi, um anel de safira ou um pendente, não é? Um brinco de alto valor, Deus o livre, é um cuidado mais que redobrado. E a nossa salvação? Ela merece ser cuidada? Merece e deve. Sabe por quê? Porque a salvação se perde. Peraí. Aí estamos entrando num problema. Que negócio é esse de salvo uma vez, salvo para sempre? Um profundo respeito aos nossos irmãos calvinistas. Não existe isso na Bíblia. Eles pegam textos isolados para defender uma teoria, mas é uma teoria até mal sustentada. Pastor, se eu te falar para o senhor que no Instituto de número 3 está lá, o homem não cria salvação temporária, o João Calvino, ele não falou no Instituto 3 lá? Eu andei estudando. Isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Vamos entender isso aqui pela Bíblia, que salvação pode ser perdida. E como? Vamos lá. O descuido da salvação trará males terríveis. Número 6. O maior pecado do homem é o da incredulidade. Lembra-se que a incredulidade ela nasce aonde? Na raiz da desobediência. Então, a raiz da desobediência ela vai gerar o quê? O maior pecado do homem, chamado incredulidade. O maior pecado do homem não é adultério, não é fornicação, não é a mentira. São pecados abomináveis na presença de Deus? São. Mas o maior, número 1, chama-se incredulidade. Anote. E a incredulidade tem as suas raízes aonde? Na desobediência. Vamos lá. O maior pecado do homem é o da incredulidade, pelo qual ele rejeita Cristo. Este pecado dá origem a todos os demais e, por fim, levará o homem ao inferno. O homem que se descuida da salvação traz um castigo pior do que a morte. Vamos lá. Vamos lá ver na Bíblia. Aonde a Bíblia nos ensina que a salvação pode ser perdida. Hebreus capítulo 6. Vamos ficar só em Hebreus. Porque se eu for viajar em outros livros da Bíblia, você pode ficar angustiado. Vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível. Repito. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo e caíram, sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, ou seja, à vergonha. Preste muita atenção. Aqui está falando dos cristãos, nós, eu e você, que recebemos a habitação do Espírito Santo, que recebemos os dons espirituais, que participamos dos benefícios da salvação. O verso 5 diz: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo, e caíram. Agora, preste atenção aqui nessa expressão. E caíram. Agora, observe bem. Sim, é impossível para outra vez renová-los para arrependimento. Mas, peraí. Então, um desviado não tem chance de voltar para Cristo? Tem. Mas aqui não está falando dos desviados. Não. Está falando aqui dos apostatados. E qual é a diferença? Um desviado, ele faz isso.
sai fora da trajetória. Um apostatado, ele cai da graça. Ele rejeita Cristo. Rejeita Perdeu o temor, né? Aí está. Ele perde o temor. Perdendo o temor, ele perde a sensibilidade ao arrependimento. Perdendo a sensibilidade ao arrependimento, ele vai num caminho que vai levá-lo lá na frente à cauterização da mente. A mente cauterizada perde a sensibilidade a reconhecer o certo ou errado. Aí entra no caminho que vai desembocar onde? Na blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado que nunca tem perdão, nem antes, nem hoje e nem nunca. Mas preste atenção. Para um cristão chegar nesse ponto, ele tem que descer muito. 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 E muito. E não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. É um processo que toma tempo. A cauterização da mente não ocorre em 24 horas. É um processo de semanas, meses e até anos. Anote isso aqui. E caíram. Não está falando de desviar, está falando de apostato. É impossível para outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si. Então tem consciência do que estão fazendo. Ao Filho de Deus, expondo a vergonha. Outro texto, Hebreus capítulo 10. Vai lendo comigo, por favor. Verso 23, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Preste atenção. Guardemos firme a confissão da esperança. O que é isso? Chamado para a salvação. Sem vacilar. Não podemos pensar em duas vezes. Vamos lá. Sem vacilar. O que diz mais? Pois quem fez a promessa é fiel. Verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Manter comunhão com os nossos irmãos. Crescermos com eles. Verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. O problema dos desigrejados. Pastor, não tenho igreja. Pastor, aquela igreja me machucou. O pastor Agilmar. Irmãos, tem milhares de desigrejados espalhados pelos Estados Unidos, e aí onde você vive, com certeza você deve conhecer um desigrejado. Mas os desigrejados estão correndo alto risco de vida espiritual. Temos que orar muito por eles. Senhor, não deixa esse povo desigrejado por muito tempo. Eu conheço 2 casais que estão 1 ano e meio. Foram tão machucados por igreja que não querem colocar o pé numa igreja. Agora, se alguém lá e faz um culto doméstico na casa deles, maravilha. Mas igreja, eles estão traumatizados. Passaram por experiências difíceis, mas eu tenho carinhosamente visitado a eles uma vez por mês, dizendo: eu não sou vosso pastor, sou vosso amigo, irmão em Cristo. Mas uma coisa é certa, não vivam assim, desigrejados, porque vocês estão perdendo a proteção de Deus sobre vocês. É o que diz a Escritura. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Olha o verso 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, o que é deliberadamente? Conscientemente, voluntariamente, por escolha própria, em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui é a condição do apostatado de novo. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas de quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Como é que se comporta um apostatado da fé? Olha o que diz o verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, rejeita conscientemente a Jesus, depois, e profanou o sangue da aliança, não dá valor ao sangue de Jesus, que é para perdão de nossos pecados. E, por fim, com o qual foi santificado e ultrajou o quê? O Espírito de graça. Perceberam?
Então, o pecado contra o Espírito Santo é um processo pesado. Ele ocorre, mas não ocorre do dia para a noite. Então, pecar contra o Espírito Santo é um negócio muito simples. O camarada fazer isso, ele tem que pisar mesmo, em Cristo, pisar no sangue de Jesus, pisar no Espírito Santo. Ele tem que fazer a coisa muito bem consciente. E aí ele perde a sensibilidade, obviamente, ao temor a Deus e o arrependimento. Entendeu? Então, salvação se pode perder. Alguém tem dúvidas? Alguém tem dúvidas que salvação pode perder? Quem crê que salvação pode ser perdida? Pastor, sim. Eu tenho visto muitos pastores se desviando. Não somente saindo das igrejas, mas indo por um caminho pecaminoso. Eu conheço um pastor que é irmão de uma amiga minha aí na Flórida, que ele saiu da igreja, um homem usado por Deus, e agora está na Umbanda. Como isso é possível? É um processo. Eu digo mais, esse processo já estava em andamento, só que ele não deixava a coisa vazar. Ele vivia de aparências. Isso é possível? É possível. E eu garanto à senhora que isso não aconteceu na vida dele do dia para a noite. Já estava acontecendo há um bom tempo. Só que tem pastores que são artistas. Colocam uma boa máscara, representam muito bem na base do quê? Dos dons espirituais. Estão só com os dons. E a igreja só está vendo a fachada dos dons. Mas Jesus fala lá em Mateus 7, 21, 23, não é? Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. O ímpio pratica a impiedade, não conhece a Jesus. Mas o crente desviado e apostatado pratica a iniquidade. Então, Jesus está se referindo lá em Mateus 7, 21, 22, 23, a quem? Ao iníquo, ou seja, ao crente desviado e ao crente apostatado. Anotou aí? Anotou? O importante não é tão os dons espirituais, porque dom espiritual não garante salvação para ninguém. E nem é marca de espiritualidade. E o problema é que o povo que não conhece muito a palavra de Deus, ele é enganado, bonitinho. Não, é usado por Deus. Curas, salvação, batismo no Espírito Santo, milagres. É só dom, é só aparência, porque essência não tem nada. Não tem temor, não tem maturidade, não tem fruto do Espírito, não tem nada. Só tem a casca, só tem a revelação do dom, que não revela a espiritualidade. Rapidinho, pastor, vamos terminar em 10 minutos. Vamos lá. Se o senhor me permite, só uma parábola que representa bem isso, é da semente. Um certo semeador, não tem nem nome o semeador. O que importa é a semente e o solo. O semeador é um certo. Nem nome ele tem. Não importa quem é o semeador. É a semente que é lançada e o solo que recebe é o que importa. Aí está. Então, irmã Márcia, eu não me surpreendo. Se a senhora conhece um pastor que está na Umbanda, eu conheço 2 que são chefes de mesquitas muçulmanas. Uma em Illinois, Chicago, e outra em Los Angeles, Califórnia. Homens usados por Deus. Agora estão no islamismo. E agora? Como é que explica isso? Misericórdia. Pastor, e a nova doutrina aqui no Brasil? Eu estou boquiaberta. Agora tem uma nova doutrina aqui da graça. Vão tirar a Bíblia, vão tirar o Velho Testamento, porque Jesus veio e eliminou todo o pecado. Toda a lei foi banida e agora é só a graça. Estou sabendo. E já vou abrir... E vou dar uma notícia quentinha no forno. Tive acesso hoje ao site desta igreja, não vou dizer o nome por respeito. Vão abrir um igrejão em Nova York, agora em novembro. Já vão abrir em novembro a sede nacional dessa igreja, que está pregando essa doutrina em Nova York. Então, segura, gente. Segura nós que estamos nos Estados Unidos. Vem mais uma praga aí de doutrina errada, de doutrina satânica, de doutrina satânica para perverter o povo de Deus. Vamos nos preparar. A gente pensa que o Covid está fazendo estrago,
Vem aí uma praga espiritual doutrinária que vai, olha... As filhas da grande Babilônia aí, pastor. As filhas da grande Babilônia aí, pastor. Exatamente. As filhas da grande Babilônia aí. Quando abrir essa igreja em Nova York, já estão já prometendo, vão abrir imediatamente em Boston, Miami, praticamente em todas as capitais dos Estados americanos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que mantenha a sua igreja firme na Escritura Sagrada, na presença de Deus e na oração, porque nós vamos ter que estar bem preparados para o quê? Para repelir todas estas heresias que vão vir aí com força para machucar as pessoas, sobretudo os novos convertidos e os cristãos que pouco de Bíblia sabem ou estudam. Então, gente, estudar a Bíblia hoje se está se tornando uma necessidade. Nem é um luxo, é necessidade. Que Deus tenha misericórdia daqueles que desprezam o estudo da palavra de Deus. Você não pode mais pregar arrependimento, você tem que passar a mãozinha. Se pregar arrependimento dá problema. Está indo contra os meus direitos, está me atacando, está me perseguindo. O que é isso? Gente, o negócio está ficando estreito. Vocês estão percebendo? Daqui a pouco a gente não vai poder mais se congregar. Aliás, enquanto tivermos pastores com visão, glória a Deus, vamos continuar nos congregando. Mas vai chegar um tempo que as igrejas não vão poder mais ter relacionamento com outras igrejas. Vão ter nem apelo pode se fazer mais. Eu conheço uma igreja aqui na Grande Boston, não vou dizer aonde, nem que você me coloque no paredão de fuzilamento, que o pastor te orienta. Eu já preguei nessa igreja e o pastor assim, no meu ouvido, pastor, linda palavra, só não faça apelo. Como é que é? Eu fiz, ele não gostou. Linda a sua palavra, mas estragou tudo, porque o senhor fez apelo. Estragou, mas vendo duas pessoas à frente. Pastor, Glória. Mas isso não tem efeito aqui na nossa igreja. Boy! Então eu falei, então aqui eu não volto mais. Dei um sorrisinho, bati no ombrinho dele, então, meu irmão, então aqui eu não volto mais. Porque se eu não tenho apelo no final de um culto e eu não posso ver Deus operar, então eu estou em lugar errado. Ok, pastor, eu acredito que o senhor é um homem inteligente, claro, tento ser, como o senhor também. Espero que o senhor seja inteligente e entender que o apelo faz parte do culto, não da minha igreja. Ok. Não se conversa mais esse assunto. Gente, vamos lá. Então, chegamos à conclusão. Salvação se perde? Sim ou não? Sim ou não? Olha o dedinho lá. Coisa boa. Que temos convicção que salvação é algo precioso, caro demais. Para fechar aqui o esquema, já vamos fechar. Judas, verso 3. Se você tem dúvida que salvação não se perde, Judas, verso 3. Judas. Não é o Iscariote, não tem nada a ver com o Iscariote. Judas, versículo 3. Judas Tadeu, né, pastor? Hein? Judas Tadeu, né? Judas Tadeu, exatamente. Né? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que foi 5 vezes entregue a todos os santos. Quantos dizem amém? A irmã Ivanil, está ligada lá. Dedinho santo da irmã Ivanil. Rapaz, ao dedão do irmão Zandro. Vou repetir. Pela fé que foi dada 3 vezes aos santos. Amém? De novo. Olha lá, irmã Ivanil. Irmã Ivanil hoje está no azeite. Olha lá o Lucas. Olha lá o Lucas. Quantas vezes foi dada essa fé? Quantas vezes? Uma única vez. Mas que fé é essa, pastor? A fé salvadora. Essa fé foi dada uma única vez. No dia que eu recebi a Jesus. No dia que você recebeu Jesus. É uma só vez. Uma única vez. E como ela foi dada uma única vez, nós temos que fazer o quê? Batalhar. E duro. Porque é o que o diabo mais quer, arrancar a fé salvadora. A fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus. Tudo começa através do momento que conhecemos a Cristo. Tem outros tipos de fé. A Bíblia fala de 8 tipos de fé. A salvadora é a principal, que tem que ser cuidada, alimentada, mantida, protegida, nutrida, para não termos o problema de perder a salvação. Perfeito. Fale.
Olha a Ó, eu unção tô da... Eu Não, tô tá bom, tá bom. faladeira hoje, né, Não, pastor? não. Só... Irmã Tainá, domingo, se Jesus quiser, vai acontecer tudo de novo. Ô, pastor, Dobrado, eu até, dobrado. E eu falei acontecendo pra amiga dobrado, aí a senhora que vai ficar, ó, falando pelos dois cotovelos e pelo seu joelho. Mas vamos lá. é porque eu até comentei com a Anuba que, nossa, eu gostei demais dessa matéria, né, que eu estava estudando essa semana, e agora que você falou isso aí, eu estava lembrando aqui de uma coisa que eu sempre escutei e eu queria que o Senhor me provasse, né, se é isso mesmo. Eu já ouvi falar assim, que a pessoa até, tipo, nos últimos minutos de vida, se ela se arrepender, ela é salva, né? E uma pessoa, uma vez para mim, falou comigo assim, não, eu posso continuar do jeito que eu tô, porque se der tempo, né, eu peço perdão e vou para o céu. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas aí também é muito... Vou olhar ao lado daqueles que estão ali perseverando, estão buscando, é muito chato, né? Você tá ali naquela buscando... Pastor, posso falar uma experiência aqui antes do senhor responder para ela? Manda 30 ver. segundos. Manda ver. Eu já vi 5 pessoas morrerem. E nenhuma das 5 pediram misericórdia. As 5 pessoas que eu vi morrer a tiro, acidente, elas me ajuda, me socorre, eu não quero morrer. Era o que elas pediam. Elas não pediam misericórdia nem perdão pelos seus pecados. Aí está a chave da coisa. O ladrão da cruz. Escuta, olha o ladrão da cruz, irmã Tainá. O ladrão da cruz estava lá. A vida inteira como um malfeitor, a vida inteira como um ladrão, a vida inteira como tremendo de um safado. Olha para Jesus, do lado dele. Estava o outro ladrão, amaldiçoando, praguejando, falando palavrão, xingando. Mas o outro diz, ei, por que praguejas? Por que falas tão mal? Nós estamos pagando pelo que nós fizemos, mas este, este aí, que está no meio de nós, ele é justo. Não vejo nada de errado nele. Sabe o que esse ladrão disse para Jesus, irmã Tainá? Senhor, lembra-te de mim. Olha que coisa linda. Sem vergonha, a vida inteira. Aquele momento ali foi fantástico. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que aquele homem que estava no meio dos dois era rei, o Senhor Jesus. Jesus, na hora, já olhou o coração e disse para ele, em verdade hoje estarás comigo no paraíso. Lindo demais! Isso quer dizer, passamos a vida inteira servindo a Deus, fazendo tudo direitinho como manda a palavra, mas numa fração de segundos, perdemos tudo. E pode acontecer o contrário. Passamos a vida inteira como descarados e sem vergonhas. Mas o Espírito Santo vem, nos toca, dá o quebrantamento, dá o arrependimento. E naquela fração de segundos, ganhamos a vida eterna. Dá para entender um negócio desse? Irmã Ivanil, vamos lá. Pastor, e tudo vai também da intenção do coração. Como essa pessoa falou para ela, eu posso ficar a vida toda pecando e depois então eu me arrepender? Aí Deus já conhece a intenção do coração da pessoa. Isso chama-se pecado deliberado. Exato. Pecado premeditado, pecado planejado. Entende, irmã Tainá? Quando o pecado é planejado, premeditado, esquece. Deus até lá de cima ele olha, você pensa que eu sou bobo? Eu sou Deus, rapaz. Eu não sou idiota, não. Eu conheço o teu coração. Você está planejando pecar. Quer dar uma de bobo do meu lado? Eu sou o Senhor, eu sei de tudo. Agora, fala, Lucas. Voltando a falar dos dois ladrões da cruz, tem uma frase de Winston Churchill que é muito boa. Você lembra Deus salvou um ladrão na cruz para que ninguém se esqueça da sua graça, mas apenas um, para também que ninguém se esqueça da sua justiça. Que coisa linda! Que coisa linda! Deus é amor, mas ele é justo. O que é justo? Ele dá o que é correspondente àquilo que a pessoa deve receber. Tá? Se a minha mão tem 5 dedos e cabe numa luva tamanho grande, eu não posso usar uma luva pequena. Não seria
justo a minha mão grande numa luva pequena. A mesma coisa no que diz a salvação, não é? Não é justo uma pessoa passar a vida inteira fazendo várias coisas descaradas e dizer, faço pinto e bordo, na última hora eu me arrependo e vou para o céu. Só se for para o céu da boca. Pastor, Fale. também existem pessoas que são boas, mas até no último momento têm a oportunidade de aceitar e não se arrependem. Porque elas se valem das suas obras. Exato. Esse é o problema. Eu sou bonzinho, ajudei o meu próximo, dei de comer a muitos necessitados, dei o meu dízimo dobrado, em vez de dar para a igreja, eu dei meu dízimo dobrado para ajudar aquele irmão, aquela irmã no Brasil, na África, no Haiti. Fiz isso, fiz aquilo. Coríntios 13, põe esse neguinho longe, hein? Tem muita gente... ainda coloca o meu corpo pegando fogo. Se eu não tiver Jesus... Salvação não é negociável. Salvação é um princípio. Princípios não podem ser negociados. Jesus deixou bem claro, Deus, na sua palavra, deixou bem claro. Salvação é um princípio que implica o que é escolha e atitude. Quando eu escolho, eu recebo graça de Deus para viver uma vida de atitudes. Quando eu rejeito aquela escolha, eu vou continuar tendo a vida velha de atitudes. Aí eu estou escrevendo a minha sentença para o céu ou para o inferno. Para fechar aqui, irmãos, na próxima aula, gente, a minha dor de cabeça passou, que negócio de doido. Meu Deus, glória a Jesus, né? Vamos lá. Eu quero terminar com oração com vocês, né? Esse azeite vai acompanhar vocês na cama, né? Quando vocês colocarem a cabecinha no travesseiro, né? Vocês vão acordar, né, com uma poça de azeite ao redor do travesseiro de vocês. Não foi o seu esposo, a sua esposa que derramou, né, o azeite galo no seu travesseiro, não, né? É a presença labaçomenecandamaia. Tá lindo aqui, gente. Hoje tá bonito o assunto, né? Sabe por que tá bonito o assunto? Nosso Deus está conosco. E eu estou pedindo a Deus que cada aula ele se revele mais ainda, que não fique apenas uma aula organizada, bonita, como estamos nos esforçando a fazê-lo, mas que seja uma aula que transmita o que é vida. Vida. De nada vale estudar isso aqui para memorizar certas coisas, se essas certas coisas não gerarem vida dentro de nós. Quantos estão de acordo? Que precisamos que isso aqui gere vida. Aleluia! Então vamos batalhar agora, com força, para que tudo que a gente estiver aprendendo neste livro possa gerar vida. Tá? Deixa eu terminar aqui. Nós vamos terminar aqui com a salvação vem pela fé em Cristo. Próxima aula nós vamos falar sobre a fé, o que a irmã Márcia Siqueira tocou agora. Não adianta se basear por obras. Nossa salvação é por fé. Número 8, a Trindade Divina coopera com o pecador na sua salvação. E nós vamos falar também sobre os elementos operantes na salvação. O que é o arrependimento? O que é a conversão, justificação, regeneração, adoção, santificação? Vamos falar de predestinação. Do desejo de Deus, ele quer que todos sejam salvos. Mas nem todos serão salvos porque não escolherão a predestinação de Deus. Vamos falar sobre a predestinação e o fatalismo, a predestinação e o crente. Já falamos alguma coisa? É possível perder a salvação? Trabalhinho de casa, além de você fechar os exercícios, se você já fez, amém. Se não fechou, página 11 e 12, bloco 1 dos exercícios, e leia da página 5 da sua apostila, a página 10. É uma apostila pequenininha, mas, gente, o conteúdo, desse tamanhão. Se você percebeu, a apostila é pequena, mas o conteúdo, na próxima aula, o conteúdo vai ser tremendo. Tremendo. Posso orar com vocês para terminar? Deixa eu orar com vocês. Abai, que vos núbias. Deixa eu orar com vocês. Eu ia pedir outro para orar, mas eu quero orar porque eu quero que você vá para a sua caminha, acalentado pela presença de Deus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Quero te agradecer pela vida do irmão Wellington, da irmã Núbia. Quero te agradecer pela vida da irmã Márcia ali no Brasil. Quero te agradecer pela vida da minha irmã Jennifer. Quero te agradecer pela vida do Lucas, da irmã Ivanil. Quero te agradecer pela vida do meu irmão Zandro. Quero te agradecer pela vida da irmã Isadora, da tua filha Tainá, da tua filha Leidiane, do pastor Tiago.
Senhor, eu quero te agradecer por este povo tão lindo que tu tens levantado, por esse grupo de alunos tão dedicados, esforçados, sedentos e famintos da tua palavra. Senhor, dá um despertamento maior ainda, como tu deste a nós ali na Casa Worship Church, no último domingo. Senhor, dá um despertamento na igreja do irmão Zandro, em nome de Jesus. Traz um despertamento na igreja da irmã Márcia Siqueira, em nome de Jesus. Traz um despertamento na igreja da minha irmã Jennifer, em nome de Jesus. Traz um despertamento na igreja do meu irmão Lucas, em nome de Jesus. Traz um despertamento na igreja da minha querida irmã Ivanil. Traz um despertamento na igreja da minha irmã Leidiane. Traz um despertamento na igreja do meu irmão pastor Tiago. Traz um despertamento nas nossas vidas. Nós não queremos ficar contentes e conformes ao que temos hoje, ao que recebemos. Queremos mais. Queremos mais de Cristo. Queremos mais do seu poder. Queremos mais da sua presença. Queremos mais e mais de ti. Senhor, venha fazer das nossas aulas não apenas aulas que venhamos a guardar informação, mas, acima de tudo, pegar toda essa informação e gerar vida, e vida com abundância da tua parte. Despede-nos em paz e segurança, leva-nos em paz para os nossos momentos de descanso. Muitos vão agora descansar, outros ainda não, mas que possamos dormir em paz e segurança e termos um dia e uma semana com muita paz, alegria e vitória, no poderoso nome de Jesus. A te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E o nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele É cresça. necessário que ele Que cresça. eu diminua. Que eu diminua. É necessário É que ele necessário cresça. que cresça. Necessário Que eu ele diminua. Que eu diminua. É necessário É que ele necessário cresça. que ele cresça. E que eu diminua. Que eu E a diminua. Deus, damos o que, povo de Deus? A honra, a glória e o poder. Durma em paz, durma tranquilo, durma com o renovo do Amém. Espírito Amém. Santo na sua alma. Deus Amém, nos amém, abençoe. Jesus. Semana de Amém. vitória. E até a próxima quarta-feira, 25 de agosto. Amém. Louvado Alegres, seja Deus. felizes Em nome de e Jesus. renovados. E calabasúbia no poder do Amém. Espírito Santo. Muito obrigado a Amém. todos. Deus nos Glória a abençoe. Deus. Em Louvado nome de seja Deus. Jesus. Bom descanso. Amém. A paz do Senhor para todos. Pai, Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Vamos lá.